Olá, então nesse vídeo vamos fazer um exemplo de aplicação do comprimento de uma curva. Então nós temos aqui, calcular o comprimento, da curva. Essa curva toma R igual a 1 mais cosseno do ângulo θ. Pela definição, nós já definimos que R é igual a f de θ. Então essa nossa curva, nós iremos escrever f de θ igual a 1 mais cosseno θ. Até porque a gente não deriva uma curva, a gente deriva uma função. Então, nós temos aqui f de θ igual a 1 mais cosseno de θ e precisamos da sua derivada. Então, nós precisamos da f' de θ. E aí a derivada é, qual a derivada do número 1? É zero, o 1 é uma constante. Qual a derivada do cosseno? É menos seno de θ. Tá? Então, essas duas expressões nós iremos precisar. Agora, vamos calcular o comprimento. Então, para calcular o comprimento de um arco, nós vamos ter de θ1 até θ2, da raiz quadrada de f de θ ao quadrado, ou f', tanto faz, pode ser qualquer um primeiro, tá? Ou fθ ou f' de θ ao quadrado primeiro. Então tá, guardem esses valores de fθ e f' de θ, porque nós iremos continuar fazendo esta nossa função. Primeiro, vamos pensar o seguinte, esse gráfico é uma cardioide, por quê? O número 1 e quem está multiplicando o cosseno também é 1. Então, essas cardioides, elas são, todas as cardioides que envolvem o cosseno, elas são simétricas em relação ao eixo polar, ao eixo x. Quando ela é cosseno, elas são simétricas em relação ao eixo polar. E quando ela é seno, elas são simétricas em relação ao eixo y. Então, elas estariam em pé. Tá? Isso indica que os ângulos é de 0 até 180 graus e é isso que nós vamos utilizar. De 0 até 180, mas aqui a gente utiliza o número π para o ângulo 180 graus e o próprio zero. Tá? Então, nós temos já aqui o nosso θ1 é 0 e o θ2 é π. São esses os nossos limites de integração. Tá? Isso aqui você pode pegar essa função, colocar no GeoGebra e fazer conforme a orientação para desenhar uma curva no GeoGebra. Tá? Mas isso vai dar um desenho próximo desse que eu fiz, e aí o ângulo será de 0 a π. Vamos continuar. Então, vai ficar assim. Essa curva S vai ser uma integral que toma o limite inferior 0 e o limite superior π da raiz quadrada da derivada da função ao quadrado, então é menos seno de θ ao quadrado, mais a própria função ao quadrado, 1 mais cosseno de θ ao quadrado dθ. E isso ficará integral de 0 até π. Dentro da raiz quadrada, a gente desenvolve esses quadrados. Então, menos seno ao quadrado, o menos vai ao quadrado, vai ficar seno ao quadrado do ângulo θ, mais 1 mais cosseno ao quadrado. Primeiro termo ao quadrado, 1, mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo, vai ficar 2 cosseno de θ. Aí mais o segundo termo, cosseno ao quadrado de θ, dθ. Tá, vamos ver o que nós podemos organizar dentro desse radical, 0 e π. Dentro desse radical, nós temos aqui, vou destacar,
seno ao quadrado e temos o cosseno ao quadrado. Então, vamos colocar eles próximos, né, porque esses dois nos dá um valor bem interessante. Aí, mais 1 mais 2 cosseno de θ. Esse valor em vermelho, né, seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado de um ângulo, ele é sempre igual a 1. Né? Essa aqui é a relação, né, fundamental da trigonometria. Então, toda vez que a gente conseguir achar um seno ao quadrado e um cosseno ao quadrado, a gente vai trocar pelo número 1. Então, voltamos de 0 a π. Vamos escrever agora que isso é 1 mais esse outro número 1 mais 2 cosseno de θ. Para aproveitar esse quadro, vamos escrever aqui S igual a integral valendo de 0 a π, né, da integral de 2 mais, né, 2 cosseno de θ. Temos que colocar o dθ aqui fora. Tá? Juntou 1 mais 1, deu 2. Ok, então vamos para o próximo passo, sabendo que a integral de 0 a π ela é a raiz de 2 mais 2 cosseno θ. Então, vamos para o próximo passo. Então, nós temos aqui que a integral, o comprimento de 0 a π, né, de 2 mais 2, 2 mais 2 cosseno de θ dθ. E isso a gente vai escrever da seguinte maneira. Essa aqui é uma integral de 0 a π. Vamos colocar o número 2 em evidência dentro do radical. Por quê? Nós não conseguimos, não existe uma propriedade matemática que extrai raiz de uma soma. Então, aqui a gente tem que fazer ela virar um produto e, quando é um produto, a gente consegue extrair a raiz do produto. Então, aqui vai ficar 2 mais 2 cosseno θ, vai ficar 1 mais cosseno de θ dθ. Né? A raiz quadrada de um produto é o produto das raízes. Então, isso aqui pode ser escrito, né, como raiz quadrada do número 2 multiplicado pela raiz quadrada de 1 mais cosseno de θ dθ. Então, a raiz quadrada do número 2 ela é uma constante, porque ela é um número. Então, ela vai ficar fora da integral. Tá? Ela pode sair fora da integral, multiplicando a integral. E aqui vai ficar, então, 1 mais cosseno de θ dθ. Nesse caso, é necessário que a gente visite as propriedades de trigonometria e saiba 1 mais cosseno de θ, como que essa expressão pode ser escrita através de um produto. E lá da trigonometria, a gente tem que isso é 2 cosseno, 2 vezes o cosseno de θ, dividido por θ sobre 2. Né? Eu desafio ou peço a vocês que faça essa tentativa de achar por que 1 mais cosseno de θ vale 2 vezes o cosseno de θ sobre θ dividido por 2 vezes o cosseno ao quadrado de θ sobre 2. Tá? E aí, em um vídeo auxiliar, eu vou mostrar isso aí, tá? Mas, por hora, para não ficar muito longo esse vídeo, nós vamos pegar que esse fato já está demonstrado. Então, aqui vai ficar raiz quadrada de 2 vezes a integral de 0 a π. Então, nós vamos substituir 1 mais cosseno por 2 vezes o cosseno de θ ao quadrado, cosseno
ao quadrado de θ sobre 2 dθ. Novamente, nós temos aí dentro desse radical um produto, né? E todo produto de raízes, a gente pode escrever, né, o produto dos radicais. Ó. Cosseno ao quadrado de θ sobre 2 dθ. Então, essa raiz ela ficará multiplicando o outro radical, porque aqui eu tenho raiz quadrada do número 2 é um número. E se é um número, é uma constante. Se é uma constante, pode ficar fora da integral. Tá? Vamos para o próximo passo. Continuar, né? Aqui nós vamos escrever que o comprimento é raiz quadrada do número 2, que é a raiz que já existia. A outra raiz que estava dentro do radical, vezes a integral, né? Integral de 0 a π de 2 vezes... Opa, vamos tirar esse 2, né? Porque nós já colocamos essa raiz lá fora, né? Então, aqui vai ficar cosseno ao quadrado de θ sobre 2 dθ. Né? E aqui, agora, a gente pode pegar esse quadrado com o índice do radical e cancelar o expoente com o índice, e esse número, então, ele sairá do radical. E aqui eu posso também multiplicar raiz de 2 vezes raiz de 2, é a raiz do número 4, e isso é 2. Né? Então, aqui é a integral de 0 a π. Né? Vamos cancelar o índice, então eu vou ter uma integral de cosseno de π dividido por 2, cosseno de θ dividido por 2 dθ. Como o ângulo aqui não é unitário, é necessário que a gente faça uma substituição. Então, vamos chamar aqui U é igual a θ dividido por 2. E aí, quando a gente substitui, a gente tem que derivar os dois lados. Então, U a gente deriva em U e θ sobre 2 a gente deriva em θ. Vai dar 1/2 de dθ. Né? Como que nós temos aqui? É só θ. Então, vou pegar o número 2 que está aqui dividindo, vai ficar 2du igual a dθ. Então, onde há dθ, vamos colocar 2du. E onde há θ sobre 2, a gente vai colocar u. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes a integral de 0 a π do cosseno de u, θ sobre 2, estamos trocando por esse u. E o dθ, a gente está trocando por 2du. Ok, apareceu o número 2 aqui, que pode ser multiplicado lá fora com aquele outro 2 que já existe, que é esse 2 aqui. Ó. Então, esse 2 vai multiplicar o outro 2, vai ficar um 4. A integral de 0 até π de cosseno de u du. Agora, o que nós precisamos saber é qual é a integral do cosseno. Né? Então, a integral do cosseno é seno, né, de u. Então, seno variando de 0 até π. E agora, no lugar desse u, a gente vai voltar o θ sobre 2. Tá? Vamos voltar o θ sobre 2. Então, essa distância é 4 seno de u de π variando de 0 até π. E no lugar desse u, vamos ganhar um espaço aqui. Ó. S é 4, que multiplica o seno de θ dividido para 2, né, com θ variando de 0 até π. Vamos agora pegar esse resultado e aplicar o teorema fundamental do cálculo. Ok? Vamos para o nosso próximo slide. Como nós já sabemos que o comprimento é 4, que multiplica seno de θ sobre 2 com θ variando de 0 a π, vamos aplicar o teorema fundamental do cálculo. O teorema fundamental do cálculo diz que nós temos que aplicar o limite superior aplicado. Então, no lugar de θ, nós vamos escrever o π menos, né, o limite inferior.
né? O limite inferior é quando eu aplico zero à função. Então, olha só. No lugar desse θ sobre 2, a gente coloca primeiro o limite superior e depois menos o limite inferior e faz o cálculo. Fazemos o cálculo. Então, ó, o comprimento é 4 vezes seno π sobre 2, isso aqui é 90 graus. 90 graus, o seno de 90 graus é 1. Menos 4 que multiplica o seno de 0 é 0. Então, isso aqui é igual a 4 vezes 1, que é 4. Portanto, o comprimento da curva com θ pertencente ao intervalo de 0 a 2π, né? Não só de 0 a π, é 8 unidades de comprimento. Ah, por que 8 unidades, Claudemir? Porque esse 4 que nós achamos, ele é de 0 até π. Então, ele só está calculando a metade da curva, o comprimento da metade da curva. Então, de 0 a 2π, o comprimento é de 8. E aí a gente escreve U e C, que é unidades de comprimento. Ok? Espero que vocês tenham entendido. E aí ficará um problema para que vocês tentem resolver utilizando esse processo. Até mais e até a nossa próxima aula.